Olá, seguidores e usuários do nosso canal. Estamos retomando o Conversando com Benjoíno. Nosso entrevistado de hoje é o filósofo e professor do IFAL, Cosme Rogério, doutor em Letras e Linguística. Doutor Cosme Rogério, permita-me tratá-lo informalmente e chamá-lo de você. Cosme Rogério, seu currículo é vasto. Peço por gentileza que se apresente aos nossos seguidores de forma objetiva, sucinta. Primeiramente, quero dizer que é um prazer e uma alegria estar aqui conversando com você e para a sua audiência, Benjoíno. Eu me chamo Cosme Rogério, sou palmeirense nascido retirante, né? Eu nasci fora, mas fui criado na Vila Nova, ali naquele recanto de Pé de Serra. Foi lá que eu dei os meus primeiros passos, não só na vida, mas também na literatura. Foi lá onde eu aprendi e desenvolvi a leitura, a escrita, onde eu comecei a estudar e prossegui nos estudos. Fui aluno da Escola Técnica Federal de Alagoas, depois se tornou Centro Federal de Educação Tecnológica, fiz graduação em Filosofia, especialização em História de Alagoas, mestrado em Sociologia e doutorado em Letras e Linguística, como você anunciou no início. Cosme Rogério, agradecemos o convite, a participação. Cosme Rogério, como menino da periferia de Palmeira dos Índios, como você enfatizou com muita propriedade, como você conseguiu conquistar o doutorado em Letras e Linguística? Nossa, é uma pergunta que mexe com as profundezas da gente, da nossa história. Tudo começa com um encantamento. Eu devo dizer que devo muito à catequese, devo muito à catequese das irmãs franciscanas, as irmãs holandesas, que iam fazer catequese na comunidade da Vila Nova. Então, meu primeiro contato e interesse com os livros foi estimulado por essas freiras. Irmã Lourdes, irmã Margarida, irmã Ana, de saudosa memória, faz 30 anos esse ano que ela não está mais entre nós, naquele evento tão catastrófico e já tão esquecido, depois a gente precisa retomar essas memórias. Mas foi essa gente que me estimulou o gosto pela leitura. E aí entra também o papel das políticas públicas. Eu faço questão de enfatizar. Em 1992 eu ia completar 10 anos de idade e Graciliano Ramos ia completar 100. Estávamos no governo de Leno Sampaio. E ele fez uma semana Graciliano Ramos, na qual ele convidou personalidades para Palmeira, incluindo Dona Heloísa, viúva de Graciliano. Foi quando eu a vi pessoalmente. E foi naquele momento, aos 10 anos de idade, que eu percebi que Palmeira tinha uma importância, uma relevância no cenário nacional por conta dessa figura, que fazia aqueles microfones que a gente só via mesmo na televisão, microfones da Globo, microfone do SBT, e de repente você vê isso aqui em Palmeira dos Índios. Isso impactou a mim como menino. A minha escola naquele ano adotou o livro A Terra dos Meninos Pelados como o livro didático a ser estudado. Então eu posso dizer que aos 10 anos eu li Graciliano pela primeira vez. Quando eu digo isso por aí afora, as pessoas ficam impressionadas, porque imaginam que eu li alguma coisa mais pesada, como Vidas Secas. Pesada para uma criança, Vidas Secas, São Bernardo. Não, eu li um livro para crianças, porque Graciliano Ramos escreveu também para esse público. Então, eu faço questão de enfatizar que o meu gosto pela leitura foi iniciado pela catequese, pela paróquia, de Nossa Senhora do Amparo, e também pelas políticas públicas que em determinados momentos históricos aconteceram, foram realizadas aqui. Você é biógrafo de Graciliano Ramos. Graciliano Ramos foi prefeito de Palmeira dos Índios de 1928 a 1930. E ele foi um gestor austero, íntegro, competente, transparente. Graciliano Ramos, ele fez diferença. Se Graciliano Ramos fosse prefeito hoje de Palmeira dos Índios, ele se submeteria aos interesses políticos ou administrativos da Câmara de Vereadores? É muito interessante essa pergunta, porque em história não existe o se, Só existe o fato acontecido, e aí a gente usa a imaginação para pensar nesse se acontecesse. É difícil a gente dizer hoje, porque as pessoas são históricas e, dependendo do momento, elas podem ter uma atitude e, em outro momento, uma atitude contraditória até mesmo,
Mas Graciliano, a gente olha para a experiência dele, o legado que ele deixou, e a gente pode extrair daquela época lições para hoje. O que é que a gente pode extrair de lição? E ele é um pioneiro nisso, podemos dizer. Ele criticava o nepotismo, a prática do nepotismo. Ele dizia que convinha que o dinheiro do povo talvez estivesse melhor nas mãos de outro menos incompetente do que ele. Contudo, transformando em cal, areia, cimento, sempre procedia melhor que se distribuísse entre os seus parentes que necessitavam, coitados, né? Ele ainda ironizava. Então ele era um crítico do nepotismo, da prática de empregar parentes. Ele foi um cara que hoje o Partido dos Trabalhadores se afirma iniciador, mas quem iniciou o orçamento participativo foi Graciliano, porque ele colocava na frente da prefeitura um painel com as receitas, as despesas, o saldo. Ele prestava contas num painel que hoje até Pernambuco, né, depois de uma polêmica que teve com shows em Caruaru, hoje Pernambuco adotou essa coisa de colocar um painel com as despesas, né, com as contratações das bandas. Quem iniciou isso? Graciliano Ramos foi o primeiro político, o primeiro gestor a prestar contas claramente, né? Então o modelo, o que é que ele nos ensina? Transparência, ele nos ensina responsabilidade fiscal, né? Não gastar mais do que se arrecada. Tanto é que na administração dele, é um dos poucos casos raríssimos em que ele não deixou restos a pagar para outra administração. Ele deixou tudo no azul, né, quando renunciou, e ainda deixou sem dívida nenhuma na prefeitura. Salvo engano, se caso eu estiver equivocado, você, por gentileza, me corrija. Em 1929, quando ele entregou o primeiro relatório ao governador Álvaro Paes, a receita do município estava 11 mil contos. Diferentemente da anterior. Eu não sei precisar agora o montante, né? Mas quando ele deixou tudo no azul e sem restos a pagar. O que é normal em qualquer gestão você deixar os restos a pagar. É uma conta de luz, uma conta de água, né? Mas Graciliano foi um cara que pagava em dia, utilizava mão de obra como ele fez, né? Ele utilizou mão de obra da delegacia, né? Ele utilizou os presos na construção da estrada da Palmeira de Fora e remunerou, ou seja, ele praticou o que hoje a gente chama de reinserção social, ressocialização. Então ele é pioneiro em muitas práticas. Graciliano é uma experiência fecunda de gestão. Foram apenas 2 anos, mas foi o suficiente para se tornar paradigmático para qualquer gestor, para qualquer político, e é um exemplo. E todos nós palmeirenses temos que olhar para essa experiência e olhar também para a atual para justamente fazer as devidas comparações e cobranças. Vamos admitir que ele continuasse administrando Palmeira dos Índios. Ele não cederia à pressão das oligarquias locais ao poder econômico. E foi isso que levou à renúncia, né? Foi uma crise com a Câmara de Vereadores, né? Uma crise com o vice-prefeito dele que renunciou primeiro, que tinha uma visão oposta de Graciliano, né? Naquele momento também a gente tinha uma disputa entre os agricultores e os pecuaristas. Era um momento de guerra, né? E essa guerra a gente pode ver até nas atas do Império, no tempo que Palmeira era uma vila. Quando a gente vê muitas disputas entre proprietários que eram agricultores, né? E os pecuaristas que criavam os gados soltos. E esse gado muitas vezes invadia a propriedade dos lavradores e destruía a lavoura. Então era uma crise constante. Inclusive mutou o pai, não foi? Mutou o pai pelos animais soltos nas ruas, né? Porque o Código de Posturas proibia. E aí os fiscais viram os animais do pai soltos e foram perguntar para ele. E aí a gente multa? Pode multar que o prefeito não tem pai. Então uma atitude austera que desagrada, né? Com certeza que desagrada quem está acostumado a fazer o que quer e conforme quer. O Brasil está precisando de muitos gestores Graciliano Ramos? Graciliano é, como eu disse, aquela fonte fecunda que a gente tem que olhar como exemplo. Quando eu viajava antigamente para certos lugares, hoje é menos constante esse tipo de provocação. Mas, por exemplo, um ambiente como São Paulo, quando eu dizia que era alagoano, as pessoas sempre associavam a algum político polêmico. Ah, terra de fulano, terra de Beltrano. Mas aí, depois que eu conheci Graciliano, eu passei a dizer, opa, alto lá, eu sou de Alagoas, de Palmeira dos Índios, terra que teve Graciliano como prefeito, um dos políticos mais honestos do Brasil. Então é preciso se voltar a essa prática para a gente refletir sobre as nossas próprias, né?
Para a gente comparar o que um camarada fez num momento tão único da nossa história, né? Num momento de coronelismo, de cangaço, de jagunçismo, ele teve a coragem de modernizar as relações na prefeitura, né? E não só na prefeitura, quando ele foi secretário de Educação do Estado, ele instituiu merenda escolar gratuita, isso era uma novidade, matriculou uma série de crianças negras que estavam excluídas constitucionalmente, porque a Constituição de 34 pregava a eugenia. Para quem não sabe o que é eugenia, é a segregação da forma mais radical, incluindo a higiene social através da morte. Deixa morrer, que faz-se a limpeza. Isso estava expresso na Constituição de Vargas de 34. O que é que Graciliano fez? Matriculou um monte de menino negro lá naquela escola que hoje é uma coordenadoria, uma gerência de ensino na Pajuçara. Pegou os meninos filhos de pescadores, matriculou, garantiu merenda, fardamento, e esses meninos tiveram as melhores notas do bimestre. Então, Graciliano estava desafiando o racismo da sua época. Então, em várias frentes... E socializando equitativamente. Exatamente, e provando que o que separa as pessoas é a fome. Não é a etnia, não é a raça, não é a cor da pele. Se uma pessoa está passando fome, ela tem dificuldade de aprendizado. Garanta as condições, garanta as oportunidades que qualquer pessoa, qualquer menino vai ter condição igual de aprender e de evoluir na sua vida. Cosmo Rogério, no segundo relatório entregue ao governador Álvaro Paes, Graciliano Ramos ressaltou que o único cemitério público de Palmeira dos Índios não estava atendendo a demanda. No entanto, como os mortos não reclamavam, ele falou que ia priorizar outras áreas da administração pública e os mortos iam ter que esperar mais um pouco. Os mortos de Palmeira dos Índios e a população em geral vão continuar aguardando a construção de um novo cemitério desde 1930. É impressionante, né, como a gente vê esse relato de Graciliano, já vai completar 100 anos daqui a pouco. 95 anos. Né, e persiste, né, um problema atualíssimo. E o cemitério naquela época lotou por causa da crise de peste bubônica, a epidemia que deu em 1915, né, que Palmeira dos Índios enfrentou, e foi de morrer 3 a 4 pessoas por dia, né? As pessoas se trancarem em suas casas. Foi um clima que nós experimentamos na pandemia, né? Palmeira dos Índios já tinha vivido isso na sua história em 1915, e graças a quê? Ao acúmulo de lixo, né? O acúmulo de lixo que atraiu ratos, esses ratos transmitiam a peste. Inclusive, ele criou o Código de Postura, que foi um avanço sanitário excepcional. Né? Exato. O código que existia na época dele era ainda do tempo do Império, um código de 1865, que o Luiz Torres, numa pesquisa, resgatou. Então era um código que ninguém obedecia, já esquecido, então ele modernizou, né? Ele trouxe para a realidade da República uma necessidade latente do município, né? Inclusive o código ressaltava que qualquer dono de farmácia ele tinha a obrigação de só atender com prescrição médica. Um avanço, né? Isso. Na época, né? Há quase 100 anos. E numa cidade que tinha médicos só de fora e que a maioria eram práticos, né? Carroça de burro tem que ter placa, não é isso? Isso. Era uma série de inovações que não foram tão chocantes que desagradaram, né? naquele momento. Cosmo Rogério, você militou muitos anos nas hostes do PT, né? Você sempre foi um socialista convicto. E há pouco tempo você se desfiliou do PT com ressalvas que chamaram a atenção da imprensa. Por que você se desfiliou do PT? Você continua socialista ou você mudou seus conceitos políticos e visão de vida? É engraçada essa pergunta, porque ela é paradoxal. A resposta é paradoxal, mas eu respondo da seguinte maneira. Eu saí do PT porque eu sou petista. Ou seja, o petismo não tem mais lugar no PT, pelo menos no município. Porque no município se burocratizou, né? Deixou de ter uma vida ativa e se reduziu a um cartório eleitoral que só se mobiliza em ano de eleição. O PT municipal. Pelo menos no âmbito. Aqui é onde a gente vive, né? Onde é que a gente vive? No município, né? O país é uma criação
legal, jurídica, mas o lugar que a gente vive na vida real é o município, né? É na cidade, onde a gente se encontra, onde a gente troca olhares. Então, na cidade, o PT se reduziu a um cartório eleitoral. Ele só se mobiliza para filiar e para fazer campanha, né? E eu sou um petista de formação, ou seja, de uma vida ativa no meio da sociedade, né? Podemos afirmar, se eu tiver equivocado, me corrija, que o PT municipal ele deixou de ser ideológico para se tornar burguês? Ele adotou a ideologia burguesa. Essa que é a questão, né? Abandonou a construção de uma ideologia de um partido de massas, né, que defende bandeiras históricas, para se acomodar na estrutura. Então, adotou uma ideologia, sim, uma ideologia burguesa. Uma ideologia de que a política é assim mesmo, essa é a cartilha e nós vamos seguir essa cartilha porque é assim. Ou seja, toda perspectiva transformadora, toda perspectiva de trabalho de base é ignorada, é ridicularizada, você é tratado como doido. O partido ideológico, né? A ideologia, ela é fundamentalista, é dogmática? Olha, primeiro a gente tem que pensar num sentido de ideologia, né? Porque essa palavra é muito ideologia? ampla, né? Isso. E ela é utilizada em muitos contextos. Que é para eu explicar qual é a minha concepção, né? E a que eu sigo. E o que é um partido ideológico? Pronto. Primeiro, essa palavra ideologia ela surgiu no contexto do século XVIII do cientificismo, né? É atribuída a um francês chamado Destutt de Tracy, que queria se referir a uma ciência das ideias, mas logo ganhou um tom pejorativo, porque Napoleão quis fazer uma crítica aos críticos do seu governo, chamados ideólogos, né? Então ganhou um aspecto negativo. Na tradição marxista, curioso, né? Na tradição marxista, sobretudo em Gramsci, a ideologia tem um sentido positivo. Em Lenin, em Gramsci. Por quê? Porque a ideologia dá aquela carga, aquele cimento que liga as pessoas em torno de um objetivo. No marxismo. Mas em Marx, não. E aí nós temos um problema histórico, porque os marxistas não conheceram um texto de Marx chamado A Ideologia Alemã, que foi publicado muito depois. Então, na ideologia alemã, o Marx dá um sentido negativo à ideologia. Segundo Marx, a ideologia é uma distorção da realidade. Ela é uma falsa realidade, né, que justifica determinadas ações sem precisar você colocar uma arma na cabeça, né? Por que é que o trabalhador se submete à opressão do mercado? Porque ele acredita que o trabalho é digno, trabalho honesto, porque ele, realizando aquele trabalho decentemente, ele vai construir a nação, ele vai... Isso tudo é ideologia. Isso tudo é o que faz o camarada acordar 4 horas da manhã para enfrentar o trem, o metrô, muitas vezes o busão, né, superlotado, e que não permite que ele vá roubar, que ele vá matar, né, que ele se entregue ao... É ideologia, né, que faz com que você se mantenha numa crença, num conjunto de crenças. Essas crenças podem ser positivas e podem ser negativas. E aí entra Paulo Freire, que vai dizer que o problema não é ter ou não ter ideologia. O problema, a questão é se essa ideologia é includente ou excludente. E aí nós temos várias ideologias. O cristianismo é uma ideologia. É uma ideologia que prega a salvação através da fé e das boas obras. Mas é uma ideologia, é uma fé, é uma crença, né? O processo dialético marxista, ele se assemelha ao processo maêutico socrático, pois ambos têm a contestação como fundamento? A dialética é uma tradição muito antiga nesse conceito, né, que remete já desde os pré-socráticos, já desde antes de Sócrates, né? A gente pode ver, por exemplo, Heráclito, e que inclusive Heráclito foi um dos filósofos estudados por Marx em suas teses, né? Demócrito, né? Ele estudou os pré-socráticos, né? Então, o Heráclito ele vai dizer que a realidade ela não é permanente, ela muda o tempo todo, ela está em constante transformação. O dia se torna noite, o quente se torna frio, o novo fica velho, o vivo morre. E é nessa transformação, nesse processo, e aí também um conceito que atribuímos ao Heráclito, entra o logos, o entendimento, a tentativa de racionalizar as coisas, né? E aí a dialética em Sócrates vai adquirir
essa dimensão de contraposição dos argumentos, das ideias. Em Marx vai significar a contradição da própria história. A própria história é a contradição, né? É um processo contraditório, né? De luta de classes, ele vai dizer. Voltando à questão da ideologia, o que eu percebo hoje, assim, de modo geral, que a ideologia como fundamento da socialização dos meios de produção foi transformada em objeto, assim, política de resultado, né? Os ideólogos, os ideológicos históricos, né? Eu falo da geração atual, usam o poder como trampolim para atender seus interesses políticos pessoais. Eu estou equivocado? Eu tive um professor, você fez me lembrar com esse comentário de um professor meu num curso de política internacional. Esse professor, ele disse o seguinte: se você precisa de um cargo para executar sua liderança, você não é um líder e muito menos político. Você é um burocrata. Burocrata que precisa de um cargo para executar uma função. Uma liderança não. Uma liderança está junto com o povo, caminha com o povo, ouve os anseios do povo e é o próprio povo. Esse é o nome desse professor que eu tive, olha que curioso. Luiz Inácio Lula da Silva, no Centro Latino-Americano de Ciências Sociais. Eu fui aluno dele, fui aluno da Dilma, fui aluno do Mujica. E foi com Lula que eu aprendi que se você precisa de um cargo para exercer sua liderança, você não é líder, você não é político, você é um burocrata. O Lula, o que é o Lula para você? O Lula é um político ideológico, ele é um político pragmático, é um político que adota o resultado como fundamento, ou o Lula é um político como qualquer outro político que está no poder para, evidentemente, implantar as políticas públicas, mas para permanecê-lo o máximo de tempo possível? Bom, é uma pergunta também muito boa, porque falar de Lula, no meu caso, é falar de duas imagens, né? De duas situações de uma mesma pessoa, digamos assim. É claro que a gente tem o dever de fiscalizar e analisar com racionalidade os nossos governos, os nossos governantes. E aí todo mundo é passível de crítica, né? Todo mundo comete equívocos e eu identifico alguns equívocos do lulismo, digamos assim. Mas uma coisa a gente não pode negar. Independentemente de gostarmos, de simpatizarmos, de concordarmos ou não, Luiz Inácio Lula da Silva representa hoje aquilo que algumas outras figuras conseguiram ser na história do Brasil. Uma liderança popular. Popular, não populista. Podemos identificar algumas ações, rotular algumas ações de governo como populistas, né? Porque governo fazendo, né? Mas a pessoa em si, e aí é uma coisa que vem da pessoa, e é um conceito que a gente esquece, mas é um conceito muito importante quando a gente estuda ciência política, sobretudo a partir da ótica de Weber. O carisma, a identidade, é uma coisa que vem da própria pessoa. Uma liderança como Lula, parece-me, na história do Brasil, anterior a ele, só Luiz Carlos Prestes. Luiz Carlos Prestes, pelo que contam os historiadores, representava essa esperança, foi chamado Cavaleiro da Esperança, né? Rodou o Brasil, né? Anunciando o fim do analfabetismo, né? Pregando a educação para todos, isso desde os anos 20, enquanto ele teve influência, né? Foi preso, foi perseguido, então teve uma história até um tanto parecida. O próprio Graciliano foi filiado ao Partido Comunista Brasileiro por influência de Luiz Carlos Prestes. Então são figuras que, independentemente de concordarmos ou não com suas atitudes no governo, a gente observa a história e a gente percebe que é uma figura que transcende a sua própria individualidade. Lula é uma pessoa física que ocupa um cargo no governo, mas é também um símbolo. É também a representação daqueles meninos que um dia, aqueles meninos do Vidas Secas, né, que passaram fome no sertão, que um dia se tornaram retirantes e que chegou à presidência da República.
Eu fico imaginando Graciliano, se Graciliano teria imaginado que um daqueles meninos sem nome de Vidas Secas se tornaria presidente da República. Porque no tempo de Graciliano isso era impossível. O comunismo é visto com ressalva pela direita, né? A esquerda conceitua o comunismo como a última etapa do socialismo, como a igualdade absoluta de todos os direitos fundamentais, enfim, justiça geral distribuída de forma equitativa, né, igualitária, justa, mas existem vários países com nome de comunistas, mas que, na verdade, o comunismo é uma utopia, né? Que, no sentido literal, em lugar nenhum, porque existe a questão da nomenclatura, mas me corrija, né? Você que é doutor, milita há muitos anos no socialismo, mas, de acordo com o meu conhecimento, eu desconheço um só país no mundo que viva de fato o comunismo, porque teoricamente o comunismo se assemelha ao cristianismo, né? Não tem referência melhor do comunismo na sua acepção política, espiritual, do que Cristo, né? Cristo, ele viveu, né, a igualdade de direitos, né? E o comunismo, teoricamente, ele prima por esse objetivo. Só que, na prática, né, o negócio é diferente. Quando alguns defensores do comunismo, quando estão na oposição, eles defendem a liberdade de expressão, a igualdade de direitos. No entanto, quando tomam o poder, implantam, né, a ditadura do proletariado, que, para mim, é uma ditadura de uma elite, de um grupo, né, tem os resultados sociais, como educação, saúde, só que na prática, né, na verdade, é cerceado todo tipo de liberdade. Quando algum intelectual contesta, né, o poder, o comunismo, é levado ao paredão, enfim. Então, eu acho que há uma distorção, há uma diferença, um espaço abismal entre a teoria e a prática. Eu estou equivocado? É interessante essa reflexão, porque justamente, como você colocou, tem todos os aspectos de uma utopia, né? De algo que não aconteceu realmente. Então a gente volta para o e se, para a imaginação, né? E se fosse assim? Mas aí a gente também pega os fatos e a gente olha para as experiências concretas. Também é difícil, né? Esquecendo um pouco a experiência do comunismo e colocando todo mundo no mesmo balaio agora, de ditaduras. De cerceamento de liberdades, né? Pensando por esse aspecto. É difícil também pensar onde o capitalismo deu certo. Porque aqui no Brasil, com o medo de uma ameaça, simplesmente de que o povo aprendesse a ler, por exemplo, no Rio Grande do Norte, ou que o Nordeste se levantasse para fazer reforma agrária, os Estados Unidos patrocinaram uma ditadura militar que durou 21 anos, que sumiu com gente, que até hoje tem gente desaparecida. Só de povos indígenas foram 8 mil indígenas desaparecidos e que ninguém tem notícia. E essas mortes não são relatadas, não viram filme, né? Não viram argumento, não viram roteiro, né? Mas há uma perseguição, uma matança, uma ditadura, um cerceamento de liberdade que nós vivemos sob ele e vivemos sob a ilusão ideológica de que temos uma liberdade para escolher fazer o que quisermos. Mas não é bem assim, porque essa liberdade é condicionada à situação financeira. É uma liberdade que é condicionada ao tamanho do seu bolso e à possibilidade de você pagar. E aí a gente retoma a crítica do cristianismo, porque o cristianismo também faz uma crítica a esse modelo de consumo. O cristianismo condena
o comunismo pelo seu materialismo, mas condena também todas as formas de materialismo. A direita tem falhas também. Como tem? Todos nós temos, né? Em última instância, todos nós temos falhas. Agora, o melhor caminho para a gente superar as falhas ainda é a democracia. A democracia é mais perfeita quanto mais imperfeita ela é, no sentido de que ela possibilita que a gente avance, que a gente conserte, que a gente observe os próprios erros, né? Aprenda com eles e os modifique para melhor. Mas isso só é possível na democracia. Como você vê a teoria espírita kardecista a respeito do ser humano? O kardecismo enfatiza, né, categoricamente que todas as mazelas humanas são de ordem moral. O kardecismo prega a reforma íntima, a transformação. Inclusive, existe um pensamento popular que diz o seguinte: você não muda o mundo se você mandar, você só muda o mundo se você mudar. Então, o kardecismo ele assegura que o fundamento, o passo inicial seria uma autorreforma, a reforma íntima, aquele processo de conscientização para que aconteça as mudanças de fato, né? E aconteça justiça. Mas aí volta aquela questão da utopia, né? O kardecismo ensina isso, mas tem um outro âmbito que também ensina isso: a educação. A educação também é um meio de a gente fazer a reforma interna, né? De a gente assumir uma consciência e, a partir dessa consciência, agir. Porque a partir do momento que você adquire consciência, você adquire responsabilidade pelo que você vai fazer. Porque você perde a inocência, entre aspas, né? Você sabe, você é consciente. E você tendo consciência, você tem liberdade para agir, para escolher o que você vai fazer. Agora, sabendo também que tem responsabilidade. Quem ensina isso? A educação básica, que está faltando, né? Eu acho que está faltando, de modo geral. O pensador francês Jean-Jacques Rousseau, ele enfatizou que o homem nasce livre, mas em toda parte se encontra a ferros, ou seja, acorrentado pela arrogância, acorrentado pela prepotência, acorrentado pela soberba e acorrentado pela vaidade doentia. Você concorda, você compartilha do pensamento do Jean-Jacques Rousseau? Ele também disse que o ser humano nasce bom e a sociedade é que corrompe, né? A sociedade civil corrompe. Ele dizia que o camarada o primeiro que cercou um terreno, botou uma cerca e disse: isto é meu, foi o inventor da sociedade civil. O que é que ele quer dizer? É uma sociedade que se funda no direito à propriedade. Portanto, nesse tipo de sociedade, a nossa liberdade é limitada às possibilidades que essa sociedade civil permite. Então, a gente é livre, mas tem que obedecer à lei, senão perde a liberdade, né? Ou seja, é uma liberdade que exige uma responsabilidade. Na mesma linha, outro francês, né, o Jean-Paul Sartre, mais tarde, ele vai dizer: o ser humano é condenado a ser livre. É parte da natureza humana a liberdade, é uma condição essencial. Mas justamente porque ele possui essa liberdade, ele é responsável por ela. Não existe liberdade sem responsabilidade. E aí nos faz pensar nesses argumentos da liberdade de expressão. Não existe uma liberdade absoluta, não existe um direito absoluto, um direito que se sobreponha aos direitos demais. Vai ter sempre um direito maior para o qual nós devemos concorrer, né? Então, o meu direito de falar o que eu quiser não deve ser confundido com o direito de eu lhe ofender gratuitamente, né? Não posso lhe ofender, não posso manchar sua imagem simplesmente porque eu estou com vontade de dizer, né? De maneira nenhuma. Então, o meu direito de falar o que eu quiser, ele não é maior que o seu direito de ser honrado, de ser respeitado. Então, nós somos limitados pela liberdade, uma liberdade que é limitada pela responsabilidade pelo que você está fazendo com ela. Que conselho você dá a um gestor municipal que é movido pela arrogância, pela prepotência, pela vaidade doentio? Leia o Eclesiastes. Vaidade doentia. O que eu posso dizer, leia o Eclesiastes, que era um livro de cabeceira do Graciliano, né? O que é que diz o Eclesiastes? Vaidade das vaidades, meu amigo.
Tudo vaidade. Dinheiro se acaba, né? Tudo se acaba. E o que é que fica, afinal, a não ser a palavra dada, né? O seu nome, a sua honra? Vaidade das vaidades. Leiam Eclesiastes, leiam Graciliano Ramos. Eu acho que é o conselho que eu posso dar para os gestores, na minha humilde opinião, né? Eu, com minha pouca experiência, eu só posso dizer: se fiem nos melhores exemplos e os sigam. Na academia prevalece o ateísmo, que é tido como algo, como objeto de conhecimento científico, como algo superior, né? O intelectual acadêmico, não todos, mas uma boa parte é ateísta, como aquilo fosse sinônimo de status acadêmico, né? Repito, de conhecimento. É como se ele estivesse no topo da pirâmide. Qual a vossa leitura a respeito desse pensamento? Eu acho que talvez tenha sido mais forte no século XIX, né, em que essa questão era importante para a academia, a existência de Deus, né? Então, no século XIX, a gente teve muitas perspectivas ateístas, mas esse problema já não faz parte nem da ciência nem da filosofia há um bom tempo, viu? Se Deus existe ou deixa de existir, não é uma questão filosófica nem científica. Por quê? Porque só é científico e filosófico aquilo que pode ser demonstrado. Nem podemos demonstrar que Deus existe, nem podemos demonstrar que não existe. Você é deísta ou ateísta? Eu sou católico, de formação. E é por isso que eu digo que eu acho que isso era mais forte no século XIX, porque era um debate mais intenso. No entanto, eu não sei precisar hoje, estatisticamente, quantificar o percentual de ateístas na academia, porque eu vejo exatamente o contrário. Eu vejo muita crença, muita fé. Eu vejo pessoas que são ligadas ou a religiões cristãs ou então religiões de matriz africana, né? Eu vejo alguns ateus, mas, de modo geral, eu vejo uma presença muito forte ainda do cristianismo, né? Então, quando acusam, por exemplo, nós, da universidade ou dos institutos federais, de contribuirmos para o ateísmo das pessoas, isso é uma mentira, né? Não vou nem dizer falácia, porque falácia é algo bem específico, mas é uma mentira, é uma distorção da realidade. Pelo contrário, o que a gente vê é os meninos continuando, alguns perseverando na sua fé, inclusive indo para seminário, como um ex-aluno nosso que está fazendo teologia, né? E eu tenho o maior orgulho de dizer que as primeiras aulas que ele teve de Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, foi comigo, né? Então a gente tem meninas indo para o convento, né? É uma realidade nossa no sertão, em Batalha. Então é um tanto assim, digamos que há ainda um preconceito, claro, entre igreja e academia. E eu tenho discutido isso muito com alguns padres, inclusive com o coordenador de pastoral. Eu acho que existe um preconceito aí, uma falta de diálogo que não está permitindo a interação entre essas duas instâncias. Não é dizendo agora que o povo vai ter que crer ou abraçar uma religião, mas a religião e a igreja são fenômenos sociais, fazem parte do cotidiano do dia a dia das pessoas. As religiões existem, independentemente de acreditarmos se Deus existe ou não, mas as religiões existem, as igrejas existem, elas estão aí, fazem parte da realidade, as pessoas têm fé. E eu acho muito importante a gente ter fé, porque a fé é o que dá sentido à nossa vida, dá sentido à existência. Você precisa ter fé em alguma coisa, seja fé em Deus, ou fé em Nossa Senhora, ou fé em alguma coisa que lhe motive a acordar de manhã e lutar pela vida. Porque senão você desanima, você perde o sentido. Eu estive agora em Roma há 2 semanas e uma mensagem do Papa para os artistas, né? Eu fui para o Jubileu dos Artistas e trabalhadores do mundo da cultura. E a mensagem do Papa foi essa, de que nós devemos contribuir para que o mundo readquira o sentido. Ele diz, vivemos uma crise econômica, vivemos crises financeiras, crises bélicas, mas, sobretudo, uma crise de perda de sentido. É preciso reconstruir o sentido da vida. Falar em religião, você concorda que a religião sofreu um processo de mercantilização? Eu acho que desde o tempo de Jesus, né? Ele botou para correr uns vendilhões, né, que estavam se aproveitando da fé do povo. Eu acho que isso é um fenômeno muito antigo e eu acho que o que nós precisamos sempre é ter discernimento para verificar no que a gente está contribuindo. A religião, a igreja é um agente concreto.
É um agente real, que existe na materialidade. Portanto, precisa de recursos materiais para existir e para fazer suas ações. Agora, para onde a gente direciona essa nossa caridade? Eu não tenho dúvida que uma pessoa que se sacrifica porque o pastor está pedindo, porque a liderança religiosa está pedindo, e essa pessoa pega o que tem e oferece, é uma pessoa que está dando de bom coração. Pode ser ingenuidade, pode ser o que for, mas está dando o melhor que tem, está dando tudo de si. Então é muita irresponsabilidade, é muita avareza você se aproveitar da situação dessas pessoas, da fé que as pessoas têm, para benefício próprio. Vou aqui citar o Papa novamente. Diferentemente de igrejas que dizem que uma vida boa, uma vida abençoada é uma vida com carro, com uma casa, com muito dinheiro, com ostentação. Que são defensores da teoria da prosperidade. Isso, a teologia da prosperidade, né? Que uma vida abençoada é uma vida materialmente teologia, próspera. eu troquei a... Materialmente próspera é uma vida abençoada. E o que é que o Papa diz? A gente tem que ser um pouquinho mais pobre, né? Para se aproximar do outro. E o outro é o Cristo, né? O outro é onde se esconde Deus, né? Onde a gente age. Porque todas as cobranças, no fim das contas, vão ser sobre esses gestos materiais, né? Diz que no julgamento não vai ser perguntado quantas missas você foi, ou quantos rosários você rezou, quantos cultos você participou. Vai ser quantas vezes você deu de comer a quem tem fome, deu de beber a quem tem sede, quantas vezes você vestiu quem estava nu. Ou seja, todos são gestos materiais e concretos. Então a gente precisa de quê? De discernimento, para não direcionar a nossa caridade para gente mal intencionada, para vigarista. E isso tem em toda parte. Não é só na religião ou nas igrejas. Em toda parte tem vigarista, e haja vista os golpes do WhatsApp, né? Que as pessoas se aproveitam da boa vontade, da disposição dos outros em ajudar, para justamente aplicar golpes. Cosme, eu quero que você faça uma leitura objetiva, que o tempo já está avançado, a respeito do fanatismo. Fanatismo em geral, especialmente fanatismo político, porque o fanatismo ele cega, ele obscura o raciocínio, a construção de uma consciência. Como diria Milton Nascimento, fé cega, faca molada, né? O fanatismo é essa fé cega que acaba permitindo com que as maiores atrocidades sejam cometidas na história. Se você reparar, algumas das atrocidades que nos deixam boquiabertos, né? E fazem sempre a gente refletir como a humanidade foi capaz disso, muitas dessas atrocidades foram cometidas em nome de Deus, né? Graças a leituras fundamentalistas, né, das escrituras, graças a interesses escusos. Sempre tem os interesses de alguma classe que vai se beneficiar, né, de mortes, de guerras, de violências, de doenças. Sempre temos, né? E o fanatismo, justamente por obscurecer a vista, né, a visão, ele acaba contribuindo para acentuar ainda mais a tragédia humana. Porque é pelo fanatismo, por essa cegueira, que as pessoas fecham os olhos e ouvidos para a razão, para as informações mais corretas possíveis, né? As pessoas se fecham em suas realidades e, infelizmente, acabam contribuindo para as catástrofes históricas que acontecem. Voltando ao Jean-Jacques Rousseau, ele disse também que o povo, quando começa a pensar, porque tudo está perdido. O eleitorado brasileiro, ele é alienado ou ele é participativo, é consciente do seu papel? O Ariano Suassuna dizia que existem dois Brasis. Existe um Brasil oficial e existe o Brasil real, que é o Brasil do povo. E esses dois Brasis ainda não se encontraram, né? Existe uma Alagoas oficial, por exemplo, que não representa o povo. E como é que eu provo isso? Porque os símbolos desse Estado não são símbolos do povo, foram símbolos que uma elite inventou e até hoje só essa elite entende. Pode sair à rua e perguntar se alguém sabe cantar o hino de Alagoas, ou se alguém sabe o significado das cores da nossa bandeira, o que significa aquilo que está no brasão. Ninguém sabe. Quer dizer, estou exagerando, né? Mas não estou nem dizendo que o povo é culpado, não. Ou que o povo não estudou, não se interessou. É porque, na verdade, o povo jamais se identificou.
né? O símbolo é aquilo que você se identifica, aquilo que diz respeito a você. Como isso nunca disse respeito ao povo, ao dia a dia, a realidade, eu fico até achando graça. Porque o Graciliano proibiu de se cantar o hino nas escolas, quando foi secretário, né? Aí tem um trecho do hino de Alagoas que diz assim: ao trabalho, hosana em toas. Aí eu fico imaginando as pessoas com ramos na mão, o trabalho passando e as pessoas dizendo hosana, hosana, né? Quer dizer, é uma coisa até ridícula de se pensar. Então o povo nunca se identificou com isso e é uma demonstração de como o oficial não se encontra com o real. Porque no real, quando a gente vai olhar, por exemplo, o povo alagoano, oficialmente se cria a imagem de que o alagoano é violento, de que é valente, de que é estúpido, de que é grosso. Essa imagem foi construída ao longo de décadas, né? Pela ficção, pelo cinema, pela música, pelos estereótipos de programas de humor, pelas piadas. Mas quando a gente vai olhar e conhece o povo alagoano de verdade, quando a gente convive, a gente vê que é um povo afetuoso, é um povo que acolhe, porque eu me lembro que naquela Vila Nova onde eu vivi, quando aparecia um peregrino precisando de um abrigo, era acolhido nas casas, tomava café, dormia. Olha que perigo hoje, né? Você fazer isso, né? Acolher um desconhecido. Mas isso se fazia porque era uma prática de misericórdia, como se dizia. Então, nosso povo é bom, nosso povo é generoso, nosso povo é acolhedor. Eu garanto a você que a gente não passa fome aqui. Se a gente precisar, não vai faltar um prato de comida. Enquanto que na Avenida Paulista ninguém dá um copo d'água de graça a ninguém. E aqui, nosso povo é bom, nosso povo é generoso, nosso povo ajuda. Então, essa imagem oficial, né, do Brasil, de Alagoas, de Palmeira, ainda não se encontrou com o real. Quando isso se encontrar, meu compadre, quando isso for valorizado, quando isso for fomentado, aí sim a gente vai ser um povo rico. Cosme, recentemente você deu uma entrevista a um jornalista lá em Delmiro Gouveia. Foi. E aí foi abordada a questão do sotaque. Isso. E você é um defensor intransigente do sotaque nordestino. O sotaque nordestino, que é bonito, né? que é quase cantado, ele sofre muito preconceito? Rapaz, essa participação lá no videocast de Delmiro Gouveia, no qual eu participei, esse corte específico viralizou, teve quase 1 milhão de visualizações e número expressivo. Brasil inteiro ouviu esse corte. Eu fiquei impressionado, porque muita gente conhecida minha de várias partes do país mandou: olha o que chegou para mim, legal. Porque é uma questão que sempre me incomodou, camarada, é essa coisa de perder o sotaque, porque esse fenômeno só acontece daqui para lá, não acontece de lá para cá. De lá para cá as pessoas pegam trejeitos, pegam um modismo, alguma palavra, alguma coisinha cantada, mas mudar o sotaque todinho, isso não acontece com quem vem de Minas, com quem vem de São Paulo, com quem vem do estrangeiro, né? Eu conheço argentinos que moram em Alagoas há mais tempo do que eu tenho de vida, ou seja, são mais alagoanos do que eu, e o sotaque é acentuado, mesmo falando alagoanês claríssimo. Mas por que isso ocorre? Por que a gente se vê obrigado a mudar o nosso jeito de falar? Porque nós desconhecemos a história do nosso linguajar. Por exemplo, o paulista do Bexiga, ele fala assim e tem orgulho, né, de falar assim, porque ele sabe que esse sotaque tem origem no italiano. Os italianos falam sem essa concordância de gênero e de número, como nós falamos em português. Então eles falam assim, né, e tem orgulho de falar assim porque sabem de onde vem. O nosso muito, o nosso útil, o nosso oxente vem do espanhol, vem do galego. Nós fomos colonizados pelos galegos, nós fomos colonizados pela União Ibérica entre 1580 e 1640, né? Antes de chegarem os holandeses também para contribuir. Então, durante esse tempo, né, quase um século, nós tivemos a presença espanhola muito forte. Essa presença ficou no barré, na bassoura, no enriba, né? Nessas expressões que são propriamente galaicas. Mas também a escola, como a escola também seguia uma ideologia dominante, ela ensinou o quê? Que falar assim era errado. Errado do ponto de vista do português. Na verdade, eu digo o seguinte, até para os professores, o que é que a gente deve ensinar? Não é um português errado, é um português diferente, um português antigo. Era o português da minha avó. Era o português falado em Portugal no tempo
em que Portugal mandou para cá muitos colonizadores. Minha avó falava guarda-loiça. Aí eu cheguei em Portugal e vi que é loiça mesmo, que se diz lá, né? Oiça, ou a gente fala hoje ouça. E aí o que a escola fez? Fez eu rir da minha avó, achar que minha avó estava falando errado. Na verdade, minha avó estava falando português antigo, arcaico, né? Aí quando a gente descobre isso, a gente valoriza, a gente tem orgulho. Mas enquanto a gente não descobre, a gente se sente humilhado e os outros fazem da gente o que quer. Por quê? Porque a gente se humilha. Tem que levantar a cabeça e falar com orgulho. Sou nordestino, meu jeito de falar é assim, e é bonito e é lindo, como qualquer outro sotaque que tem sua origem, seu dialeto, sua história. Cosme, nós estamos chegando ao final. Oh, que pena. Muita aprendizagem, né? Cosme, você é um vencedor, né? Nascido e criado na periferia, professor do Instituto Federal, especialista, mestre e doutor. Eu sei que você venceu, você superou muitos desafios. Você se sente uma pessoa realizada? Eu sei que a vida é um permanente, né, processo de aprendizagem. A vida é muito dinâmica. Você ainda é muito jovem. Você é um vencedor, mas você se sente realizado ou você ainda tem outros desafios? É interessante essa pergunta. Eu tive um mentor intelectual que foi o Padre Odilon, de saudosa memória, faz 10 anos quase que ele nos deixou, e ele foi o meu mestre em muitos aspectos, e ele dizia que a palavra realizado, ela tem uma outra tradução, que é a mesma origem da palavra defunto. Quem é o defunto? É o finado, é o realizado, é o acabado. A gente só acaba mesmo quando morre. Aí pronto, só está pronto quando morre. Enquanto a gente está vivo, aí diz Sartre, a gente é um projeto inacabado. Sim, eu realizei muitas coisas que gostaria de realizar, mas como eu disse, o que dá sentido à vida é o processo, é o movimento, é a caminhada, né? Então, eu ainda tenho outros sonhos, porque apesar de eu ter vencido, né, individualmente, eu acho que para quem vem da periferia e para quem dá valor ao trabalho dos outros, porque afinal eu não seria nada se não fosse o trabalho dos meus ancestrais, se não fosse a luta da minha avó, que era analfabeta, mas que lutou para que eu estudasse, se não fosse a luta da minha mãe, se não fosse a luta de tantas pessoas que contribuíram, né? Como se diz, eu só cheguei onde cheguei porque eu me ergui no ombro de gigantes, né? Então, se não fosse o trabalho dessa gente, eu não teria vencido. Então, da mesma forma, o meu trabalho deve ser dedicado ao máximo para que outras pessoas também vençam, para que outras pessoas também sigam esse caminho. Eu acho que eu só vou estar realizado mesmo na morte, porque enquanto vida eu tiver, eu vou ter sempre algum objetivo a realizar. No momento, o objetivo mais imediato, né, vai ser realizar o primeiro encontro alagoano de gracilianistas, né? Que é o primeiro grande evento desse porte, que a gente conseguiu financiamento, que a gente vai trazer gente de fora. Aqui em Palmeira. Aqui para Palmeira, né? Vamos trazer Chico Sá, vamos trazer Cida Pedrosa, vamos trazer pessoas que sempre quiseram estar aqui e só faltava a oportunidade, né? Então, no momento, eu estou muito feliz e realizado com esse projeto. Quando passar esse, aí vem São João, aí a gente vai com os caboclos, cantar coco. Então, a gente está sempre buscando essas realizações que dizem respeito também à partilha. É a nossa devolução, é um jeito de a gente retribuir o tanto que já nos deram. Eu devo muito à Palmeira dos Índios, devo muito. A minha história se emenda com Palmeira pelas pessoas boas que eu conheci nessa cidade que me deram a mão, que me ajudaram. Então eu tenho a obrigação moral. Palmeira é um celeiro. Exato. É um manancial. Exato, só precisa ser fomentado, só precisa ser valorizado para que a gente não perca as nossas cabeças. O que melhor a gente produz, o nosso PIB, a nossa riqueza, são as mentes que a gente tem. Nossa riqueza não é comércio, não é agricultura. Nossa riqueza é gente bem preparada, mas a gente não consegue manter, infelizmente. A gente é obrigado a ver essas cabeças partirem porque tem que partir mesmo para procurar lugares melhores, né? Eu costumo falar, sabe, que se tirar Palmeira dos Índios do mapa, Alagoas fica com uma deficiência extraordinária, né? A lacuna imensurável. Né?
Palmeira dos Índios como é um celeiro, é um manancial, em todos os sentidos. Ela tem uma contribuição enorme à história do Brasil e do mundo, né? Se a gente considerar... E o primeiro jornalista, o primeiro doutor em jornalismo do Brasil é palmeirense, o José Marques Mello, o teórico da comunicação, veja só, né? Então, em todas as áreas nós temos representantes, né? Nós temos gente que fazem a gente ter orgulho, mas infelizmente o próprio palmeirense ainda desconhece. Então, eu acho que o grande desafio nosso, meu, seu, Benjoíno, do Emanuel, de todos nós que somos envolvidos com a cultura, de algum modo, é tentar fazer com que Palmeira dos Índios reconheça a si mesma, reconheça a sua própria história. Porque todo mundo, todo palmeirense, quando se apropria de sua história, fica encantado. Todo mundo, quando ouve falar de uma curiosidade de uma rua, de uma esquina, é como se mexesse com algo de mais profundo na alma da pessoa. Nossa! Então já pensou se isso fosse efetivamente acessível, né? Eu acho que é a luta da nossa vida. Talvez morramos sem ver, mas a gente segue a vida tentando realizar, vai tentando transformar isso no sentido. Cosme, eu agradecemos imensamente sua participação. Muitíssimo obrigado, valeu a aula. A gratidão é mútua, foi muito bom estar com você. Um abraço aí aos nossos seguidores. Para mim, repetindo, é motivo de alegria, é motivo de orgulho, né? Falar de Palmeiras sempre, né? Refletir, ter um espaço assim para a gente debater e conversar, dialogar de uma forma leve, né? De uma forma amistosa, sobre temas que são muitas vezes complexos e duros, né? Para mim é uma alegria. Para mim, isso é uma demonstração de amadurecimento da nossa cidade, ter um espaço como esse. E estou sempre à disposição, sempre que você me convidar para esse ou outros projetos, e à disposição de Palmeira dos Índios, que é a cidade que nós amamos, que nós nos dedicamos e que dá sentido ao nosso trabalho. Valeu.